nós estamos aqui novamente com o Filomena Legalmente Digital e hoje nós vamos conversar sobre furar a bolha do Instagram, bastidores de uma marca que entrega estratégia, propósito e resultado. E para isso, a gente trouxe a Lila Carte, que é dona uma das sócias da Marquitetando, para falar sobre como é que a sua agência foge do clichê e mostra marketing não é só em postar vídeos, né? Tudo bom, Filomena? Tudo Muito bom. obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Legalmente Digital. E vamos conversar sobre essas Vamos. possibilidades, né? A gente está aí num mercado que se abriu muito no digital nos últimos anos, principalmente após pandemia. E então acaba que a gente se afundou muito em vários estilos de conteúdo que falam o que é e o que não é. E eu acho que sim, é interessante a gente se aprofundar um pouco mais quando a gente quer, de fato, consolidar uma marca. Então, acho que é um assunto legal para a gente Muito explorar. bacana. Lila, fala para mim, assim, se vocês sempre falam que vocês fogem desse clichê da só postar, ser contratado só para fazer post, né? Isso. Conta pra gente como é a filosofia de trabalho de vocês, o que é que vocês realmente acreditam para poder fortalecer uma marca, para criar essa estratégia realmente de solidificação dessa marca. Perfeito. Quando a gente fala de pacote de posts, Filó, a gente vem de uma cultura onde a gente, principalmente nos últimos tempos, onde a gente está trabalhando com inteligência artificial, então é muito simples você pegar um modelo replicável e sair copiando e colando vários frameworks ali para distribuir isso para clientes diferentes. Mas a proposta da Marketetando ela é diferente. Por quê? Porque a gente entende que esse tipo de metodologia, ela serve para quê? Para você ter ali um Instagram com, sei lá, como se fosse só uma vitrine. Mas a gente sabe que hoje o Instagram ele tem um potencial muito alto de ser um canal de venda. E para você vender, obviamente, você precisa de uma estratégia. Você não pode sair postando coisas aleatórias. Uma coisa que eu sempre falo é que hoje em dia, se você parar assim para observar um pouquinho, você vê várias pessoas iguais postando coisas iguais, falando de coisas iguais, né? Sim, Porque as pessoas elas pararam de pensar no que é que faz sentido para o meu negócio e ficam olhando para tipo assim, fulano fez isso, eu vou fazer vou também. replicar, né? Fulano fez isso, eu vou fazer também. E muitas vezes não é isso que vai funcionar para o negócio dele, é por isso que gera tanta frustração em muitas pessoas, porque eu paguei fulano está fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo e não está dando nada para mim. Por quê? Não fazia sentido essa estratégia para você. Então, o grande lance que a gente percebeu essa lacuna de mercado é que a gente estava vindo dessa enxurrada de Ctrl+C, Ctrl+V, e a nossa proposta é pesquisar, estudar o nicho de mercado, entender quais são as demandas do mercado daquele cliente, por que que aquilo ali faz sentido para ele, por que que não faz, qual é a linguagem que tem que ser usada com o público dele, que o público dele vai entender. Então, são essas nuances que muitas vezes são coisas que parecem simples, parecem óbvias, mas são elas que vão fazer uma diferença grande no final das contas. Sim, e como nasceu a Marquetetando? Como vocês pensaram a ideia de idealizar uma agência diferente nessa história de surfar na onda do digital? Como foi que surgiu a agência? A agência surgiu sem brincadeira nenhuma, num dia que eu estava deitado numa rede na varanda da minha casa, Da melhor forma. estava lendo um livro e esse livro, assim, ele me cutucou de uma forma, né, assim, no sentido da gente se movimentar para fazer algo que é nosso, que a gente acredita de fato. Eu tenho muitos anos de mercado, eu tenho 17 anos de mercado de marketing digital e eu trabalhei tanto em grandes agências, como eu trabalhei em grandes veículos de comunicação, como eu trabalhei em grandes empresas. E o que eu observo de, de história é que, desde que eu comecei para cá, as coisas estão cada vez mais parecidas com uma linha de produção, em que a gente acaba perdendo o sentido do que a gente está fazendo, porque a gente precisa sempre entregar muito, entregar em volume E e rápido. rápido, e as coisas estão meio que perdendo o eixo, né? Então, eu saí da empresa que eu estava trabalhando, assim, um pouquinho depois da primeira
liberação ali do lockdown da pandemia, né? A pandemia, todo mundo precisou trabalhar muito mais, porque precisava se transformar no digital. Uma das empresas que eu trabalhava na época era justamente uma empresa que ela era muito presencial e ela precisou fazer uma transformação digital gigante. E isso exigiu muito do time de marketing. Então, isso adoeceu muitas pessoas. A gente, sabe, ficou naquela loucura e aí eu fiquei naquela de tipo assim, poxa, precisa existir uma forma de fazer marketing de um jeito bom, inteligente, sem que isso sufoque a gente todos os dias, né? Então, foi muito a partir daí. Foi desse meu desejo de ter um espaço onde eu pudesse criar, exercitar, pensar, calcular rotas, sem que isso fosse, assim, o desespero do apocalipse, da última trombeta do apocalipse, porque o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. É um negócio que eu sempre falo, assim, tipo assim, não existe nada no mundo que assim, que vá destruir o mundo ao ponto de que um post não possa atrasar 30 minutos. Muito bom. Quando a gente falando da marca em si, né, a gente precisa se ligar que a marca, ela é um ativo jurídico, né? Ela é um ativo que precisa ser protegido, a tua criação, o teu nome, tudo isso, se possível dentro, você tem que registrar a sua marca, a questão dos direitos autorais, e precisa trazer essa proteção para dentro de um contrato que você vai fazer ali com o teu cliente, de forma bem estruturada. Partindo dessa criação dessa marca, de toda essa estrutura, desse cuidado com a marca, até com a proteção jurídica, né? Como é que vocês, a Marquetano, constroem uma marca com personalidade e coerência, seguindo o propósito daquele seu cliente, né? Como você fala, você gosta de fazer a criação dentro de um propósito, né? De uma forma realmente que seja fluida e satisfatória e não uma mera repetição. Né? Isso. Se a gente for pensar por esse lado, principalmente pelo lado jurídico, sabe, Filó, eu acho que a gente precisa, é, é algo que precisa ser muito da luz. Eu acho que as pessoas, elas ainda não têm tanta ciência principalmente no mercado do jeito que ele está hoje, de que é exatamente essa frase que tu falou, de que as marcas são ativos legais, né? A gente, principalmente nesse âmbito digital, onde é tudo aberto, é tudo domínio público, né? Tudo é publicizado de uma forma bem ampla, né? Bem ampla. E muitas pessoas, elas, assim, deixam isso como segundo plano, né? Eu pessoalmente, eu acho que a marca, ela é o principal ativo de uma empresa. Quando a gente fala de branding de uma forma bem específica, a gente fala de criar um universo de marca. O que adianta eu construir um universo de marca gigantesco, onde as Investir, né? pessoas. Porque o universo de marca ele não é só a logo, né? Isso Não mesmo. precisa ficar muito claro. Mas desde a parte de posicionamento, a parte de comunicação, a parte de até olfativa, muitas vezes, em alguns casos, isso, isso são ativos seus da sua marca. E se você não estiver protegendo isso de uma forma muito bem específica, como a gente está num ambiente aberto, é muito fácil uma pessoa ir lá e fazer um igual. Se você, vou dar um exemplo muito claro. Se você for hoje, você vai lá no nosso amigo Railano e você compra um perfume da Chanel, show, você comprou um perfume da Chanel, mas se você for lá no centro, tem um cara no meio da rua com um vidro igual, com um cheiro parecido, não vai durar 5 minutos no corpo da Mas pessoa. tem. Mas tem, entendeu? Porque é fácil copiar. Mas se você não tiver protegido, esse tipo de coisa pode destruir muitos negócios, né? E ainda no aspecto assim de proteção legal, eu acredito que no nosso caso especificamente, como a gente trabalha muito Uhum. com a parte de profissionais liberais, Sim. a gente tem que ter muito cuidado, inclusive com o que como essas marcas se comunicam, porque isso pode gerar outros problemas legais. Então, tudo isso precisa estar muito bem acertado e protegido. Assim, eu acho que um desenho simples é o seguinte: se você não registra a sua marca, você investe na marca que você não registrou.
daqui a um tempo ela tem sucesso, daqui a um tempo ela vai ser copiada e você corre de perder a própria marca, porque alguém pode correr na frente e registrar. Então, você pode estar arriscando aquele seu valor que você investiu, ele ir direto para o lixo, né? É. E o registro de marca nem é tão caro, né, Filó? Não é tão caro. Lógico, você precisa de uma pessoa que consiga acompanhar, porque toda terça-feira Demora. demora porque é um órgão só, né? É, Um local só para poder responder, e você tem que acompanhar as publicações, porque você registra, depois você tem que acompanhar se alguém não está querendo registrar um nome igual. E aí isso. você tem que impugnar. Então, assim, a marca é o teu cartão de visita, é a tua identidade. Tu já pensou se a tua identidade começa a ser copiada? A Lila Ricarte tem várias Lila Ricarte, né? Então, É, não tem sentido, não tem. trazendo para essa realidade, tem muitas pessoas que hoje sofrem porque criam fakes dela no Instagram. Isso, É quase a mesma é coisa. As quase a mesma. pessoas ficam indignadas. Ah, tem uma pessoa se passando por mim. Quando copiam a sua marca, é a mesma coisa. Estão copiando, assim, algo que você investiu não só dinheiro, mas horas e horas de energia, Exatamente. do teu suor, do teu trabalho, da tua expertise, das tuas noites mal dormidas. Então, você deixar isso desprotegido é muito. Eu conheço assim, uma amiga que ela lançou uma marca de moda. A marca dela é super interessante. Ela criou um nome super novo, a letra, ela criou tudo. Eu disse assim, amiga, corre para registrar, porque tu vai crescer, teu produto é bom. E se tu não fizer isso, alguém lá na frente vai fazer. E daqui que tu consiga comprovar que foi você que criou, a dor de cabeça já tá grande, né? E pode ser que não consiga. É um problema grande quando esse tipo de coisa acontece. Bom, a gente vai explorar um pouquinho a questão do tráfego pago. Como é o processo de planejamento de campanhas de tráfego pago dentro da Marketetando? Porque tu sempre fala assim, não é só gastar dinheiro, você não pode fazer só o seu cliente gastar dinheiro sem ter um planejamento, né? Tráfego pago, tem muita gente que fala assim, eu investi em tráfego pago e não vi resultado, só fiz gastar dinheiro. Já escutei várias pessoas falarem isso. Isso funciona mesmo, porque eu já fiz e não dá certo. Eu até vi um podcast que tu fez, recentemente, falando sobre isso, que o tráfego pago, quando ele é bem estruturado, tem uma questão estratégica, ele vai trazer o resultado, né? Mas se não casa a estratégia, e também se do outro lado a pessoa não sabe trabalhar o lead, né? Aí o É. trabalho fica comprometido. Eu acredito que dentro dessa esfera do tráfego, Filó, existem muitos pormenores, né? Eu sempre, eu acho que eu tenho a missão de desmistificar essa questão do tráfego pago, porque o que é que aconteceu? Com a transformação digital que a gente viveu, a gente foi muito contaminado com a ideia de que tráfego pago era só você colocar um dinheirinho para vender mais. E apertar uns botõezinhos. E as coisas não funcionam bem assim. Primeiro porque muitas vezes a gente precisa entender se a gente está no momento de investir, sabe? Às vezes algumas pessoas procuram a gente da marquinhos e a gente conversa com a pessoa, mas a pessoa não está no momento de investir em tráfego. Ela precisa primeiro entender qual é o negócio dela. Muitas vezes a pessoa nem consegue explicar para a gente o que é o negócio dela de uma forma muito específica. Então a gente entende que aquela pessoa não está pronta, porque o tráfego ele nada mais é do que você expandir aquilo que você já é. Então, se eu tenho uma mensagem que ela é incoerente, se eu boto tráfego em cima dessa mensagem, eu vou distribuir uma mensagem incoerente. Então, quando eu trabalho com tráfego pago, eu preciso estar com a base muito bem ajustada. Eu preciso saber como é que funciona o meu negócio, eu preciso ter como é que funciona o meu funil direitinho, eu preciso saber como é que vai funcionar a trilha de atendimento dessa pessoa. Mesmo que seja você mesmo que finge ali, assim, no começo a gente finge que é um atendente, né? Bota o nome de outra pessoa, tal. Mesmo que seja um assistente virtual, sei lá, isso precisa estar muito bem definido, porque a gente passa por uma série de mudanças quando a gente fala do digital, que a gente precisa estar acompanhando. E muitas vezes o profissional, sei lá, um dentista, ele não tem tempo para estar, sei lá, respondendo o WhatsApp na velocidade que ele precisa estar sendo respondido. A gente tem um dado que as pessoas, as respostas de WhatsApp
que são respondidas em menos de 5 minutos têm 21 vezes mais chances de serem negócio fechado, Faz todo sentido. né. Quando você manda uma mensagem, sei lá, para um profissional, para um advogado, no caso, eu tô com uma questão legal, eu vou mandar mensagem para Filomena, vou mandar mensagem para fulano de tal, para o ciclano que alguém me indicou. Quem resolver o meu problema primeiro vai ser com quem eu vou fechar. Então, quando a gente bota tráfego, a gente tem que entender que eu não estou colocando só, eu não estou abrindo a porta só para uma pessoa, eu estou abrindo uma porteira onde vão entrar 10, 15, 20 pessoas de uma vez. E se eu não tiver calibre para dar suporte a todas essas pessoas que estão entrando, essas pessoas vão sair, no momento que eu responder, elas vão parar de me responder. Tu acha que uma boa forma de testar, somente quem é um profissional liberal que está começando a trabalhar com a internet, seria o tráfego orgânico, né? Eu acredito que o primeiro passo é você ajustar o tráfego orgânico. Você trabalhar com um programa de indicação legal, sabe? Você participar de um grupo de De network, networking, sim. sabe? Então, eu acredito que esses são os primeiros passos. A partir do momento em que você consegue ter uma mínima estrutura para dar vazão a uma demanda um pouco maior, aí você pensa no tráfego, sabe? Porque principalmente se você for profissional liberal, porque a maioria do tempo você vai estar atendendo um cliente seu. Você, advogado, vai estar no fórum, vai estar numa audiência, você vai estar aí. Quando a demanda chegar no teu WhatsApp, talvez tu não consiga dar aquela atenção que tu realmente precisava dar. Diferente de uma loja. Eu tenho uma loja, eu vou botar tráfego, Quanto mais, melhor. quanto mais, melhor. Eu vou respondendo aqui, mas o profissional liberal, como ele não tem esse tempo para dedicar 100% ao WhatsApp, isso pode ser um dinheirinho jogado fora. Faz todo sentido. E como é que vocês costumam integrar a criação, o tráfego e o posicionamento do teu cliente? Como é essa estrutura? Como é que vocês fazem essa entrega? Perfeitamente. Primeiro passo é a gente ter um processo de onboarding do cliente um pouco mais longo, sabe, Filó? É uma coisa que a gente até alinha muita expectativa na hora que o cliente entra dentro de casa, porque a gente não é assim, você contratou e aí daqui a uma semana já vai estar tudo rodando. Não, a gente faz um estudo valendo, assim, de mercado. A gente tem um time onde a gente tem reuniões diárias, semanais, a gente tem as reuniões mensais para a gente bater estratégias. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente converse sobre como é que estão os resultados, o que é que vai fazer sentido. Um exemplo muito claro, por exemplo, tem um cliente nosso que a gente trabalha com tanto a parte de posicionamento quanto a parte de tráfego, que quando o pessoal do tráfego olha para a gente assim, esse mês estão pesquisando muito sobre, sei lá, blefaroplastia, a cirurgia das pálpebras. Muita gente procurando sobre isso. Então, o time de conteúdo, ele vai jogar uma energia muito maior nesse tipo de conteúdo que vai atrair esse tipo de pessoas. Porque se eu estou botando tráfego e as pessoas estão procurando por isso, se elas chegarem no Instagram do meu cliente e elas não verem ele falando sobre isso, elas vão achar que ele não faz. Então, isso precisa ser muito bem coordenado, muito bem conversado, precisa ter esse alinhamento com uma certa frequência. A gente tem um sistema de gestão onde todo mundo tem acesso ao que todo mundo está fazendo, para que a gente consiga acompanhar essas possíveis mudanças. E eu acho que comunicação é a base. Então, assim, falando para quem está começando a trabalhar com tráfego pago, tem uns aspectos jurídicos que eu acho que é importante pontuar. O primeiro é a questão dos leads, né? Que você acaba coletando muitos dados pessoais daquele usuário, onde você deve ter uma observação muito criteriosa em relação à famosa LGPD, Lei de Proteção de Dados, porque você vai ter acesso a dados pessoais, e aqueles dados, eles têm um time de ficar ali, né? Então, Sim, assim, você não pode passar a vida inteira, passar 20 anos com os dados daquele usuário, não pode, né? Então, você tem que uhum, ter cuidado na hora de gerenciar esses dados, porque existe uma responsabilidade, né, sobre a questão do vazamento desses sim, dados, da utilização e compartilhamento. O outro ponto relacionado ao tráfego, que eu sempre falo, é sempre observar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor,
ter cuidado com a promessa, aquilo que você tem que prometer, aquilo que você pode entregar, não, né? Então, E assim, tem que ter cuidado, porque o Código de Defesa do Consumidor tem coisas que são específicas para a internet, né? exatamente. Tem a questão da devolução dos 7 dias, você comprou na internet, tem direito à Você tem o devolução, direito de desistir, né? desistir ou devolver o produto. Então, você tem que ter uma observação criteriosa na promessa para que aquela entrega ela corresponda. Aquela história, em 30 dias você vai ganhar 50k, né? Às vezes aquilo ali não funciona, É. né? Tem todo um pormenor, às vezes nem a pessoa fazendo passo a passo vai conseguir aquele valor. Então, essa promessa exagerada, ela é completamente condenada pelo Código de Defesa do Consumidor e você pode vir a responder por ação de danos morais, danos materiais, enfim. Tem que ter esse zelo e esse com cuidado, porque a internet não é mais terra sem lei. Aquilo que você não pode fazer no online, você também Também não não vai pode. poder fazer. Então, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter muita, assim, não só assim essa questão desse olhar mais criterioso, mas um ponto muito interessante que tu trouxe foi falar sobre a questão da LGPD, porque quando a gente está falando de colher dados dos clientes, muitas vezes as empresas menores, elas não têm ali uma política de privacidade, Não tem. né? Elas não têm, assim, muitas vezes elas não têm nem noção Da da importância, né? importância disso e de como tratar esses dados no fim das contas. Então, uma das coisas assim que eu super recomendo é você, primeiro, ter um aconselhamento jurídico para você entender como é que vai ser a política de privacidade do seu Sim, negócio, porque não sim. adianta você copiar uma política de privacidade de um site de fulano de Lila, nem tal. contrato dá para você copiar e colar. Porque se você não personaliza o teu trabalho, a tua entrega, você se compromete. Aí tem a história, o cliente sumiu. Sumiu por quê? Geralmente o contrato estava muito bom para ele sumir, né? É, Então, assim, ou o cliente disse que não te conhece. ou o cliente diz que não te conhece, ou ele te contratou por X e Y, mas está cobrando o Z, porque o contrato não delimita a tua entrega, aí tu não pode cobrar o extra, porque não tem previsão contratual. Então, assim, tudo isso é uma forma de você se proteger. Eu não preciso de advogado, repens, porque contrato copiou colou da internet. É melhor, às vezes, tê-los do que não tê-los? Provavelmente. Mas ele geralmente, na hora do conflito, do ruído real, ele não vai te assegurar muita coisa. Eu acredito que, assim, o que muitas vezes afasta, Filó, principalmente a pessoa que trabalha com internet, a buscar essa proteção legal, às vezes é até, assim, um estigma mesmo, né? De É, que, tipo, que é caro, é é muito caro. caro. Vou contratar um advogado para fazer um contrato, para mim deve ser muito caro. E aí, assim, tudo bem você começar, né, com Não, um o importante é contrato começar, que né? você, sei lá, que um amigo te deu um modelo, alguma coisa assim. Mas assim que possível, tipo, pede para um advogado revisar que Isso, seja, claro. Tu né? sabe que até quando você tem você tem uma assessoria jurídica, de tempos em tempos você tem que dar uma revisada no contrato do teu cliente, porque as necessidades modificam, a Com estrutura modifica, certeza. aí é o dia a dia que você vai ver se o contrato está funcionando, qual é a parte que está precisando dar uma revisada. É uma coisinha que às vezes o cliente pede para você fazer uma vez e acaba virando costume O e não hábito, está né? dentro do contrato, né? E aí, no momento em que você quer cobrar, e ele acha ruim, porque se acostumou. É. Então, quando você não está protegido legalmente por essas coisas, é, isso é uma tendência muito comum de acontecer. Eu digo porque no começo, né? Tipo, no começo da agência, a gente passou por muita coisa parecida. Com certeza, mas Lila, eu vou te dizer, não é só no digital. No âmbito geral, o empresário brasileiro, assim, principalmente o que está começando, ele tem medo de procurar um advogado porque ele acha que vai ser explorado, que acha que é muito caro, nem sempre é. Você pode escolher um bom advogado com um preço justo, e o cara, ele é relativo, né? Mas geralmente ele vai procurar o advogado quando explode, quando vai apagar incêndio. O E aí, advogado é nesse quase o momento, bombeiro, é que ele pensa, E aí, eu nesse momento, acaba poderia. sendo bem caro, É, bem porque você não caro. está preparado para Não lidar com está aquele preparado. custo, Então, entendeu? assim, quanto mais você personaliza a sua documentação de acordo com sua forma de trabalhar, mais protegido você fica, e é invariável. Lá no escritório a gente trabalha muito, por exemplo, a gente apresenta o contrato para o cliente da agência, para tirar assim, as resistências,
a gente explica a cláusula, a gente se coloca à disposição ali daquele cliente para ele entender e compreender e diminui o tempo de pensar, vou ver o contrato, porque você traz clareza para a relação, delimita a entrega Sim. e fica muito mais fácil de trabalhar, né? E vira um E, canal de comunicação entre o cliente e a empresa. e no caso de agências, né, principalmente, que eu sei que é um nicho que tu trabalha bastante, uma coisa que muitas vezes acontece é que quando a agência ela já tem um contrato, e aí ela manda aquele mesmo contrato para vários clientes, às vezes um cliente específico ele reclama de uma Uma coisinha, cláusula. E aí tu vai e, tipo, tu muda essa coisinha por conta vira um própria. Frankenstein. E aí, lá na frente, isso pode virar um problema gigantesco. Então, é um negócio assim que até a gente muitas vezes, eu e Yuri, né, que você conhece, meu sócio, meu marido, a gente sempre conversa muito sobre isso. Tipo assim, beleza, é um valor alto, mas quanto é que vale a A nossa paz. cabeça no travesseiro tranquila? É isso? Não, então vamos fazer, E o entendeu? contrato, às vezes, quando ele é mexido de forma desordenada, ele acaba virando uma coxa de retalhos, ele vira um monstrengo, uma cláusula não conversa com a outra e pode causar nulidades, né? Então, assim, Sim. é importante ter esse cuidado e esse zelo, realmente. Mas falando aqui da Marquetando, a Marquetando tem uma equipe própria de captação de vídeos e cobertura de eventos. Como isso impacta no resultado das campanhas, já que vocês têm essa galera que trabalha bastante? Filó, eu acredito que, assim, o primeiro ponto é que a gente treina muito o time, sabe? Para eles ficarem cada vez melhores nisso. Então, muitas vezes, assim, quando a gente não tinha esse braço dentro da Marketetando, era muito difícil, por exemplo, eu estou com um cliente que ele vai contratar uma outra pessoa para fazer isso e a gente brifa de uma forma e aí o vídeo vinha de uma forma totalmente diferente do que a gente precisava. E às vezes ele precisava ser de um jeito específico porque ele era um criativo muito específico para o tráfego, né? E quando a gente trabalha esse tipo de material, a gente precisa ter muita firmeza, porque quando a gente trabalha com profissional liberal, eu acho que você também não vai me deixar mentir, o profissional liberal, muitas vezes, ele tem muitos questionamentos sobre o que a gente está propondo ali para ele fazer. Ah, mas por que que eu tenho que falar isso? Não era melhor eu falar assim? E se eu falar assado? Mas muitas vezes aquilo muda o sentido do negócio. Então, quando eu mando um freela, uma pessoa que não está por dentro da minha estratégia para fazer aquela captação, se o cliente disser assim, não, eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer de tal jeito, o freela não vai ter Argumento. argumento para dizer assim, não, vamos fazer desse outro jeito aqui. Ele vai dizer assim, beleza, eu estou aqui só para filmar, né? Então, isso impacta muito o resultado dos clientes, isso impacta muito a forma como a estratégia consegue ser bem desenvolvida. Então, a gente sempre faz questão de que os nossos clientes, os criativos, sejam gravados pelo nosso time, porque a gente conduz da forma que a gente acha que vai fazer sentido mesmo para o cliente. Tem muito a ver com o trabalho de roteirização que vocês Também, fazem, né? também. Os roteiros, eles são pensados para trazer algo específico, né? Para trazer um resultado específico. Seja ele um reforço de autoridade, seja ele uma venda, seja ele eh, gerar uma conexão com um público específico. Então, cada roteiro ele é pensado com um objetivo. Então, se a gente fugir muito do que está ali, lógico, a gente dá abertura para o cliente usar as palavras dele, mas sem perder o sentido do que a gente está propondo. Boa. E quais são os elementos que transformam o vídeo comum em um vídeo sensacional, atrativo? O que é que você pode dizer sobre isso? Filó, acredito que primeiro o olhar, né? Sim, Acredito que o olhar de quem está fazendo o vídeo faz muita diferença, né? Porque hoje é muito fácil a gente gravar um vídeo. Qualquer pessoa sim. com um celular e um microfone grava um Vontade. vídeo, né? Então, mas nem todo mundo tem um olhar de um ângulo específico, de, sei lá, até de semiótica, sabe? Porque muitas vezes é engraçado porque tem sinais que a gente dá através da nossa comunicação verbal e não verbal, que muitas vezes a gente deixa isso transparecer nos vídeos e a gente não percebe. Como, por exemplo, tem cliente que ele quer passar assim uma postura de autoridade, de que ele é o melhor no ramo dele nisso, mas quando ele grava o vídeo dele, ele tá assim, Encolhido, né? tá, sabe? Ele olha muito para baixo. Então,
o olhar de quem está ali dirigindo aquela cena faz toda a diferença. Então, acho que esse é um dos principais elementos. Eu acho que é a direção, a gente saber dirigir, a gente ter a capacidade de diversificar formatos, porque só o vídeo quadrado ali da pessoa falando o tempo todo já não vai fazer tanto sentido nos dias de hoje. A gente precisa explorar formatos diferentes. Então, criatividade é um elemento que faz muita diferença nessa hora. E acredito que a própria estratégia mesmo, por trás de cada vídeo. Cada vídeo precisa ser tratado como um funil. Muito bom. A Marquetetando tem um hábito de, verificar a questão dos direitos autorais relacionado com músicas, imagens, vocês os bancos, aqueles bancos públicos ou bancos pagos de imagens? Sim, existem alguns pormenores, principalmente nos clientes que a gente trabalha com tráfego, né? Porque eu acho que assim, hoje está tão mais fácil de você acompanhar isso, porque se você vai subir uma campanha de tráfego com um vídeo que tem direitos autorais, o Facebook já trava. Ele já diz assim: você não pode usar esse vídeo porque ele usa uma música que exige direitos autorais, Que você tem que pagar. que você tem que pagar, por favor. Então, a gente, sempre que são clientes onde a gente vai, que tem conteúdos que são usados para comercialização, esses vídeos não podem usar músicas que têm direitos autorais, tem que ser músicas royalty free, né? Mas, por exemplo, são conteúdos assim, é uma trendzinha, é uma coisa mais simplesinha, que ele não está, de fato, vendendo o produto em si. Só fazer Existe engajamento, né? Aí existe essa aprende. liberdade, desde que o vídeo seja menor do que 60 segundos, porque se Boa. você utilizar, na verdade, se você utilizar mais do que 90 segundos da música, já não pode. Pode. Mas a gente normalmente não gosta de ultrapassar os 60 segundos, porque já é né? E tem cuidado, como a gente teve aqui, de fazer um termo de uso de imagem na hora da captação da imagem, do vídeo, que é importante, né? É importante se dizer, porque assim, se você vai comercializar de alguma forma, Isso. é importante você, ainda que não comercialize, você captar de uma certa forma o termo de uso de imagem, o de depoimento, para você não ter dor de cabeça depois, né? Total. A gente, os nossos contratos com os nossos clientes, eles já autorizam, né, o uso da imagem deles através do próprio contrato. E, e para os nossos clientes, a gente tem um termo de uso de imagem que a gente fornece para eles também, caso eles não tenham, para que eles também fiquem resguardados no caso de veicular a imagem de clientes deles nas redes deles, né? Porque, principalmente os clientes da área médica, que tem uns pormenores ali de que não pode divulgar a imagem do paciente. Quais os erros mais comuns que tu considera que as empresas cometem ao depender só do Instagram? Tu acha que uma campanha dá para trabalhar só o Instagram ou vocês costumam trabalhar com outros canais como TikTok, Facebook? Como é feito isso? Tiló, é muito legal tu falar isso, porque tinha uma palestra que eu dou de vez em quando que ela fala muito sobre isso. É tipo assim, se você trabalha só com o Instagram, se um dia o Instagram cai, a sua loja fecha. Verdade. Você para de vender. Então, que outros canais o cliente pode tentar ter acesso a você, né? Então, eu sou muito a favor de você ser multiplataforma. Não precisa você querer abarcar o mundo com as pernas, porque quando a gente fala de multiplataforma, a pessoa pensa que tem que estar Em todos os em canais. todos os canais. Nem todos os canais vão fazer sentido para você, né? Tem canais que vão fazer sentido, tem canais que não. Então, mas eu acho super importante as pessoas trabalharem Google Meu Negócio, que é uma coisa que as pessoas negligenciam demais, 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 demais. Mas o Google Meu Negócio, Lila, mas eu não tenho um endereço fixo, eu não tenho um negócio local. Tudo bem, você pode mesmo assim ter um Google Meu Negócio para as pessoas te encontrarem, para você ser avaliado pelos seus clientes, para que isso facilite os mecanismos de busca a te ranquear. É muito importante você ter um site ou uma landing page que fale ali minimamente sobre você e que te dê a oportunidade de entrar em contato com você, Sim. né? Eu acredito que você ter isso, além de uma rede social, é tipo assim, é o pacote básico, sabe? Você precisa ter isso aqui para existir na internet.
Mas se você tem a possibilidade de, por exemplo, criar um conteúdo específico no LinkedIn, é interessante você fazer isso, né? Depende de quem for o teu público. Sei lá, se eu sou uma médica e eu quero impactar outros médicos, eu preciso estar criando conteúdo no LinkedIn. Eu não posso estar só preso no Instagram, porque no Instagram só vai ter paciente, né? Então, é importante você saber onde estão os canais que fazem sentido para você. Se você é sei lá, um cirurgião plástico que só opera pessoas 45 mais, não adianta tu estar no TikTok. Não faz sentido para ti, entendeu? É uma energia de trabalho muito grande, porque o TikTok tem um algoritmo que ele exige que você esteja postando em volume. Não interessa a qualidade do teu conteúdo, se tu postar 3, 4 coisas no dia, entendeu? Para marcas, né? Então não faz tanto sentido. Que habilidades o empreendedor precisa ter para acompanhar o ritmo das mudanças online? Resiliência. Acho que resiliência, sim. Eu acredito que curiosidade, sabe? São muitas mudanças, Filó. Não O tempo constantemente está surgindo coisa nova. Você, olha, é, isso aqui não está mais funcionando, agora é é outra tipo assim, é coisa. um conteúdo que estava funcionando muito há uma Já semana, já dá não uma funciona mudada. mais, entendeu? Então, eu acho que a pessoa tem que ser uma pessoa curiosa, tem que ser uma pessoa que assim, não seja uma pessoa com a postura negativa, entendeu? Porque sempre, quando você entra no ambiente digital, apesar de não ser terra sem lei, né, como tu falou, mas é uma terra de muita gente. E um desbravamento, né? Muita coisa nova acontecendo todo tempo O ainda, tempo né? todo, e assim, tem todo tipo de gente lá dentro, sabe? Então, às vezes, uma palavra que você fala errado gera um hate, e aquilo ali pode dar um transtorno para tua marca. A gente não tem muito assim controle sobre a maturidade das pessoas que estão lá. Com certeza, não Você tem olha como. você olha um post, sei lá, de um jornal, de uma notícia que sai, tem comentários ótimos e tem comentários que você fica, meu Deus, tipo, é verdade que essa pessoa está comentando? Então, a gente precisa entender o ambiente em que a gente está se inserindo. Eu acho que a pessoa tem que saber que ela está se inserindo num ambiente extremamente plural, extremamente cheio de várias verdades, Sim. né? E que nem sempre a minha é a que está valendo. E a pessoa tem que ter capacidade de se adaptar. Acho que isso é. Muito bom. Lila, a gente está encerrando o nosso podcast, mas eu queria que tu deixasse assim um conselho para quem está começando essa carreira no digital, está querendo trabalhar com uma agência de marketing ou com tráfego pago. Qual é a dica de você que já está em tempinho no mercado, na luta? Eu acredito que para você trabalhar com essa área, eu acredito que sim, o ponto principal é você ser constante, você ser frequente naquilo que você faz, eh, não se abater, assim, são muitos desafios, né? Quando a gente empreende, já são muitos desafios naturalmente. Quando a gente empreende dentro do digital, a gente precisa entender que existem desafios que são inerentes desse ambiente. Então, tente entender cada vez mais o ambiente onde você está inserido, tente se envolver cada vez mais, se conecte com pessoas, faça networking, eu acho que isso é fundamental. Quanto mais você eh, se inserir em meios diferentes do seu, saia da sua bolha. É uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Não adianta eu trabalhar com marketing, só me relacionar com pessoas que trabalham com Com marketing, certeza. porque numa conversa que eu tenho, sei lá, com uma advogada, eu tenho insights de mercado que eu jamais teria se eu tivesse só na minha bolha. Então, saia da sua bolha, explore Saia outros da zona de mercados conforto, e né? se movimente, porque é um oceano vermelho, o digital é um oceano vermelho. Eu acho assim, tem a história de você, todo mundo que vem aqui fala, dá de sugestão, estude muito, se atualize, e se possível, sempre pegue orientações de bons profissionais, tanto Sim. na área jurídica, na área contábil. É importante você começar, eu não tenho como pagar um advogado. Pague uma consulta, pegue uma orientação, pegue um checklist, tente fazer as coisas começarem de uma forma estruturada, na medida do possível. Depois você vai Sim, contratando para fazer coisas vai, maiores, vai né? avançando, né? Vai avançando. Porque quem trabalha com uma agência tem que ter um bom contrato, um contrato personalizado.
Tem que observar a lei de proteção de dados. Às vezes você não sabe, tem gente que só sabe o que é LGPD porque as pessoas falam muito, mas não entendem a complexidade. E Sim, existe muitas raras, tudo isso mexe no bolso. Um contrato bem ajustado evita perdas, né? total. Então, políticas de uso, políticas de privacidade, quem trabalha na internet não pode mais dizer que não sabe o que é LGPD, a lei do massivo da internet, não é mais terra sem lei. Procure se assessorar da melhor forma possível. Com certeza. Procurem a Filomena, porque ela Ah, vai deixar vocês legalmente digitais. exatamente. Lila, foi um prazer te Ah, o receber. prazer foi Espero que meu. você tenha gostado. Amei. E o pessoal de casa também tenha curtido, que eles curtam bastante, compartilhe com os amigos. E até a próxima. Até a próxima. Gostou, amiga? Gostei. Falo bem muito da marca Itaú.